Oi, pessoal. Vamos fazer um exemplo do ciclo de refrigeração simples para vocês sentirem a dificuldade de trabalhar com ciclo, né, com o ES. Então, o exemplo seria, eu tenho um ciclo de refrigeração simples, operando entre dois reservatórios térmicos, a temperatura TH e TL. A temperatura do evaporador é 0 graus e a do condensador 45 graus. O fluido refrigerante é o R134A. A eficiência entrópica do compressor é de 88% e eu quero retirar do reservatório de baixa temperatura 1000 kW de energia na forma de calor. Ele pede para determinar a vazão de fluido refrigerante necessária em kg por segundo, qual a potência consumida no compressor em kW, qual que é o COP desse sistema, ou seja, qual o coeficiente de eficácia, qual foi a irreversibilidade gerada em cada equipamento. Daí ele pede para fazer uma tabela paramétrica para a gente analisar a influência da variação da temperatura do evaporador em algumas variáveis que ele cita, no caso, o COP, a potência consumida e as irreversibilidades geradas nos equipamentos. Isso variando-se a temperatura do evaporador e variando-se a temperatura do condensador. Considere que TH vale 45 graus, TL vale 5 graus, TO e PO, ou seja, pressão e temperatura do ambiente de referência, 25 graus Celsius e 101,3 kPa. Só para relembrar, como é que é um ciclo, como é que é a composição de um ciclo de refrigeração. Então ele opera entre dois reservatórios, um com uma temperatura TH mais alta e a temperatura TL baixa. E a ideia do ciclo de refrigeração é fazer o quê? É retirar uma quantidade de calor que a gente vai chamar de QL desse reservatório de baixa temperatura e mandar esse calor para o reservatório de alta temperatura. Como é que é feito isso? Então eu vou retirar calor QL num equipamento que a gente chama de evaporador. Como o próprio nome diz, ele evapora um fluido refrigerante, que aqui foi citado como o R134. Como ele está evaporando, ele vai ter aqui uma condição de vapor saturado. Pressão mínima do ciclo acontece no evaporador e aqui eu tenho uma condição de vapor saturado. Após o evaporador, passa-se por um compressor, consumindo uma potência W. Esse compressor aumenta a pressão até o nível 2, que é o nível mais alto. Aumentando a pressão, aumenta junto com ele a temperatura. Então, no ponto 2, eu tenho o ponto de máxima temperatura do meu ciclo de refrigeração e também o nível de pressão mais elevado. Saindo do ponto 2, essa condição aqui de vapor superaquecido passa por um condensador. Como o nome diz, condensador, ele vai condensar esse fluido refrigerante e ao condensar ele vai mandar calor QH para a fonte de alta temperatura. Ao condensar esse fluido no ponto 3, então aqui no ponto 3, a pressão P2 é a mesma, né? A gente tem um trocador de calor, P2 igual a P3, e aqui eu tenho que o título vale 0, porque estou condensando, ou seja, um condensador vai condensar todo o fluido refrigerante até a condição de líquido saturado. Para eu fechar o ciclo, o que eu preciso? Preciso voltar para a pressão baixa que eu tinha inicialmente aqui no ponto 1. Isso acontece através de uma válvula de expansão que diminui a pressão do ponto 3 para o ponto 4. P4 aqui é igual a P1. No ponto 4 é que eu vou ter a entrada do evaporador, uma condição de líquido e vapor. Então isso aqui seria a configuração básica de qualquer ciclo de refrigeração que a gente chama de simples, né? 4 equipamentos, evaporador, compressor, condensador e a válvula de expansão. Eu tenho a retirada de calor QL da fonte de baixa temperatura, consumindo uma quantidade de trabalho, de potência aqui no compressor e mandando calor para a fonte de alta temperatura. Como é que fica a modelagem termodinâmica desse ciclo? Então, a gente vai fazer a conservação de energia por um volume de controle. Lembrando que a equação geral que eu tenho é essa, né? Calor no volume de controle menos a potência no volume de controle, mais esses dois termos aqui. Um termo da vazão máxima de entrada carregando a entalpia, a energia cinética e a energia potencial, e um outro termo da massa de saída carregando a entalpia, a energia cinética e a energia potencial.
essas interações de energia aqui, eu tenho um balanço global, ou seja, a variação de energia no volume de controle em relação ao tempo, é resultado dessas interações que eu tenho através do calor, a potência e da adição ou da subtração de massa. Para simplificar essa equação, a gente tem algumas hipóteses, lembrando como sempre, né? A gente despreza as variações de energia cinética e potencial, de energia potencial primeiro, perdão, que são esses dois termos aqui referentes à gravidade vezes a altura. As variações de energia cinética, então esses dois termos de velocidade também vão ser desprezados. Todos os equipamentos operam em regime permanente, ou seja, não tem nenhuma variação da propriedade em relação ao tempo. Então esse termo aqui do lado direito também vai ser descartado. De modo que, para todos os equipamentos, eu tenho essa equação aqui, ó, que representa a conservação de energia por um volume de controle. Quantidade de calor, menos a potência, mais a massa de entrada, a entalpia de entrada, menos a massa de saída, a entalpia de saída igual a zero. Como ele pediu também, no item D, calcular as irreversibilidades geradas em cada equipamento, a gente vai também escrever um balanço de exergia por um volume de controle. O balanço de exergia é essa equação grandona aqui, ó. Eu tenho um termo de exergia do calor, um termo de exergia da potência, esse termo aqui devido à massa de entrada e esse termo aqui devido à massa de saída. Toda essa interação de exergia aqui, menos a reversibilidade no volume de controle, me dá total da variação da exergia no volume de controle em relação ao tempo. Lembrando que esse termo aqui, ó, φE, seria a exergia física, isso aqui é exergia cinética, isso aqui é exergia potencial. A gente vai simplificar esses termos também analogamente ao que foi feito para a conservação de energia. Então eu vou desprezar as variações de exergia potencial, desprezar as variações de exergia cinética e considerar que os meus volumes de controle todos operam em regime permanente. De modo que, para todos os volumes de controle desse caso, eu vou ter válida essa equação aqui do balanço de energia, e aqui a gente consegue determinar a irreversibilidade gerada em cada equipamento. Então, as hipóteses que a gente vai utilizar são, nos trocadores de calor, ou seja, no condensador e no evaporador, nenhum deles nem produz nem consome potência, então o termo W vai ser zero. Ambos operam a pressão constante. Na saída do evaporador, eu vou considerar vapor saturado, então o título ali vai ser 1. E na saída do condensador, a gente vai considerar líquido saturado, ou seja, título igual a zero. O compressor ele é adiabático, né? Então Q igual a zero. E na válvula de expansão, ela não produz nem consome potência, então W igual a zero. E ela também é adiabática, Q é também igual a zero. Com essas hipóteses, com as equações da conservação de energia e do balanço de energia, eu posso escrever as equações para cada um dos componentes. Então, para o evaporador, né, a massa de entrada igual a massa de saída, M4 igual a M1. Esse termo aqui é o termo da conservação de energia. Então, o QL seria esse termo de entrada, o ponto 4, menos o termo de saída, o ponto 1. Produto massa vezes entalpia. E para exergia, e o balanço de exergia, eu tenho esse termo aqui relacionado ao calor, esse termo em relação à exergia de entrada, esse cara aqui exergia de saída, e menos a irreversibilidade gerada no evaporador. Isso aqui tem que ser igual a zero. Vamos fazer a mesma coisa depois com o compressor, né? O compressor a gente vai calcular a potência e depois a irreversibilidade gerada nele. E, finalmente, para o condensador e também para a válvula de expansão. Então essas equações a gente vai utilizar elas no ES, né? A gente tem vários dados já informados no enunciado. A gente tem a temperatura do condensador, temos a temperatura do evaporador, as temperaturas TH e TL. A necessidade que eu tenho é retirar uma quantidade de calor de 1000 kW do reservatório de baixa temperatura. Foi dada também a eficiência entrópica do compressor. Então, vamos passar para o ES agora, para a gente ver como é que a gente resolve esse ciclo aqui. Então, pessoal, eu coloquei aqui o enunciado da questão no ES, né, em comentário, para a gente não precisar ficar mudando de tela. E aqui, ó,
Se você olhar aqui, tem uma janela chamada Diagram Window. Eu colei o layout para a gente se basear na hora de construir as equações, as informações, as propriedades termodinâmicas desse problema aqui, tá? Então, eu vou fazer primeiro o que? Eu vou colocar os dados que eu tenho disponível do meu problema. Então, os dados do problema que nós temos disponível, quem são? Eu tenho temperatura do evaporador, que eu vou chamar de T-evap, vale 0. Eu tenho a temperatura do condensador, que vale 45. A gente sabe que o fluido é o R134. Ele deu a eficiência isentrópica do compressor, eu vou chamar de ETA-C, tá? Vou colocar aqui na frente. Eficiência isentrópica do compressor. Ele falou que nós vamos ter que tirar 1000 kW de energia do reservatório de baixa temperatura. Então, esse aqui é o meu QL. Eu vou definir ele como valor de 1000. E ainda tem TH, TL, T0, que eu vou escrever depois, na hora que for determinar as irreversibilidades do sistema. Então, eu tenho essas equações primeiro. Vou dar uma checada básica, né? Sempre 4 equações e 4 variáveis. Então, tá tudo ok. Então, eu vou começar, primeiro, nesses exercícios, eu vou começar a caracterizar cada ponto daquele sistema. Então, aqui, se você olhar, aqui na janela de diagrama, aqui eu tenho 4 pontos. O ponto 1, a saída do evaporador e entrada do compressor. Ponto 2, saída do compressor e entrada do condensador. O ponto 3, saída do condensador e entrada da válvula de expansão. E o ponto 4, fechando o ciclo, a saída da válvula de expansão e a entrada do evaporador. Então, eu vou escrever as equações para o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, de acordo com as informações que eu tenho. Então, primeiro eu vou escrever as informações para o ponto 1. Ponto 1, se vocês viram aqui, o ponto 1 é saída do evaporador, entrada do compressor. Então, aqui eu tenho, lembra? Evaporador, saída do evaporador. Eu acabei de evaporar o meu R134A, então eu tenho condição de vapor saturado. E eu tenho também no evaporador, como é um trocador de calor, trabalhando a pressão constante, vou ter também a temperatura no ponto 1 igual à temperatura do evaporador. Então, escrever aqui que a temperatura T1 é igual à temperatura do evaporador. E vou definir também que o título 1 é igual a 1. Perceba que agora eu estou escrevendo as variáveis, eu coloquei um colchete aqui, ó. T colchete 1, X colchete 1. Isso quer dizer que agora estou definindo a variável de maneira vetorial. Quer dizer que eu vou ter um vetor de temperatura, nesse caso aqui com a posição 1 com esse valor de T-evap. Vou ter um vetor de título, né, para o meu sistema, onde na posição 1 vale 1. Vou escrever mais duas equações para definir a entalpia 1, né? A entalpia, a função entalpia, para o R134A, na temperatura T1, que é a informação que eu tenho, para o título 1, que é a outra informação que eu tenho. Cuidadosamente eu vou copiar e eu vou colar aqui para definir a entropia. Então, vou trocar aqui para entropia em vez de entalpia. Os outros termos permanecem iguais. Então, veja que agora eu coloquei 4 equações a mais. Eu tenho essa equação, esse valor de T-evap aqui, 0. Perdão. E definido o título 1, que é vapor saturado. Vou colocar aqui no comentário, na saída do evaporador. Vamos resolver isso aqui para ver como é que está. Para vocês verem como é que funciona definir as variáveis agora como vetores e não como variáveis escalares, como foi definido aqui, ó, T-evap e T do condensador. Ó. Vamos checar. 8 equações e 8 variáveis. Quando a gente resolver esse cara aqui, o que vai acontecer? Ó? Na janela de soluções eu tenho aquelas iniciais que eu tinha definido. Temperatura do condensador e do evaporador. Vou colocar a unidade dela aqui, graus Celsius. E a unidade do calor QL em kW. Aí você vai me perguntar assim, mas onde foram parar aquelas variáveis de temperatura, título, entalpia e entropia? Elas estão aqui, ó,
nessa Arrays Table, tá vendo? Ó? Ctrl Y, vamos clicar aqui, ó. Aqui, ó, vou só dar uma ordenada um pouquinho, fechar a maneira como eles vão aparecendo. Eu tenho um vetor de temperatura, TI, tá vendo? Vamos colocar a unidade dela, graus Celsius. A unidade da entalpia, kJ por quilograma. E a unidade da entropia, kJ por quilograma Kelvin. Então veja, ó, para o vetor temperatura, na posição 1, que é o meu ponto 1, ele vale 0. A entalpia calculada, 250,5. E a entropia calculada para o ponto 1, 0,9314 e o título valendo 1. Agora que vai ser mais fácil na hora de você querer identificar todos os pontos, eu não vou ter que vir aqui na minha tabela, na minha janela de resultados, de Solution Window, e ficar caçando, procurando onde é que está a temperatura 1, temperatura 2, fazendo ele da maneira que você tenha uma tabela com variáveis vetoriais. Isso aqui depois vai acabar criando uma tabela com os 4 pontos, de maneira mais fácil de você observar os valores de cada propriedade. Então aqui a gente fez até agora o ponto 1, né, no evaporador. Eu defini T1, título 1, calculei a entalpia 1 e a entropia 1. Quem que é o próximo ponto? O próximo ponto é o ponto 2, ó, logo depois do compressor. Então, vamos escrever lá, ponto 2. Ponto 2. Quem que eu tenho de informação no ponto 2? Veja que inicialmente não tem nenhuma informação no ponto 2, porque foi dado para mim foi a temperatura do condensador e a temperatura do evaporador, além da eficiência isentrópica. Bom, então a gente vai ter que usar algumas hipóteses. Então, no caso, em 2, a única coisa que eu ponho isso inicialmente é que a pressão no ponto 3 é igual à pressão no ponto 2. Mas veja que até agora nós não calculamos nada do ponto 3. Então, antes de falar alguma coisa do ponto 2, eu vou definir as características do ponto 3. O ponto 3 está na saída do condensador. Então, eu vou ter que no ponto 3 a temperatura vai ser a temperatura do condensador e o título 3 vai ser igual a 0. Lembra? Saída do condensador, eu tenho líquido saturado. Aqui, ó, marotamente eu vou dar um copy-paste, mais um copy-paste muito cuidadoso, para garantir que aqui eu tenha os valores das propriedades no ponto 3. Cuidado para não errar isso. Se você deixar de atualizar qualquer um desses valores aqui, ó, você vai ter uma confusão, porque eu vou colocar um H3, S3, por exemplo, aqui. Se eu esqueci de mudar T1 para T3, vou estar calculando um H3 com a temperatura T1, com X3, vira uma bagunça. Então, tomar muito cuidado na hora desses copy-paste. Vamos checar as equações. 12 equações e 12 variáveis. Vamos resolver isso aqui para a gente ver como é que fica. Ó. Aqui as soluções estão corretas. E aqui na janela dos vetores, ó, eu tenho agora o ponto 3, com a temperatura de 45 graus, título valendo 0, e os valores de entalpia calculados, 115,8, e de entropia, 0,4183. Agora sim eu posso chegar no ponto 2 e calcular, falar que P2 igual a P3. Ops, sem esquecer, obviamente, de calcular P3, né? Vou vir aqui e vou escrever uma equação. P3 é a pressão, pressure, do R134A na temperatura T3, título 3. Vou ver. 14 equações e 14 variáveis. Olha na janela de vetores, ó. Essa pressão para cá fica perto da temperatura. Então tem a pressão em 3, ó, 1161. A pressão em 2 é igual a pressão em 3, ó. E por enquanto eu não tenho mais nenhuma informação aqui do ponto 2. O ponto 2, vamos ver no diagrama, no ponto 2 é a saída do compressor, ó. Lembrando que o compressor é adiabático. Se o compressor fosse adiabático e reversível, seria um compressor isentrópico, mas foi dado o valor
da eficiência isentrópica desse compressor. Então, vamos calcular as condições 1.2, considerando o compressor como se for o compressor com a eficiência isentrópica de 0,88. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar de SA2 igual a S1. Esse SA aqui seria de definir uma condição, o compressor adiabático, onde ele fosse isentrópico. Então, eu vou definir uma entropia, caso o processo fosse adiabático, igual a entropia 1. E com essa entropia 2... Oh, perdão, deixa eu só arrumar aqui. É H2. Com o valor de SA2, eu vou calcular a entalpia caso o meu compressor fosse adiabático. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou calcular a entalpia HA2, essa entalpia aqui é de um processo isentrópico, adiabático, né? A entalpia do S34A para a pressão P2. E a variável que eu vou usar aqui é o SA2, ó, porque o SA2 foi calculado como igual a S1. Vou calcular aqui S igual a SA2. Perceba que a gente calculou a entalpia nos outros exercícios, ó, usando ou temperatura e pressão, ou temperatura e título, mas na verdade, eu conhecendo duas propriedades, sejam elas quais forem, a gente consegue determinar todas as outras propriedades. Por isso que aqui eu estou escrevendo que a entalpia ela é função da pressão e da entropia A2. SA2, perdão. Porque eu tenho o valor do SA2 aqui, ó. Se eu mandar resolver isso aqui, ó, eu vou checar primeiro. Ó, 16 equações e 16 variáveis. Quer dizer que com o valor de SA2 e de P2, eu consigo determinar HA2, ó. Vamos ver? Vou colocar aqui. Ó, HA2, tá vendo? Ó, S1 0,9314 é igual a SA2, SA no ponto 2, 0,9314, e aqui eu calculei a entalpia, caso o meu processo fosse isentrópico, né, adiabático isentrópico, 279,1. Veja que isso aqui não é o valor de H2 ainda, né, é o valor caso o processo fosse adiabático irreversível. Vamos colocar essas unidades também das entalpias, caso fosse processo isentrópico, kJ por quilograma, e aqui kJ por quilograma Kelvin. Checar bonitinho. Como tem dois problemas de unidade, mas eu vou checando aos poucos para não dar... Ah, rodou a pressão aqui, verdade. Quilopascal. Pascal. Agora não tem mais nenhum problema de unidade, tá certo? Bom, mas eu não quero calcular a entalpia caso o meu processo 2 fosse isentrópico. O que eu quero calcular é a entalpia real. Então, aqui que a gente usa a equação para a eficiência isentrópica. Então, a eficiência isentrópica do compressor é quem? É a razão entre o trabalho, vou colocar H1 menos H2, trabalho isentrópico do compressor, dividido pelo trabalho se o compressor não fosse isentrópico, ou seja, se a diferença entre 1 e 2 fosse a diferença com o H2 real. Aqui eu vou calcular o H2 real, tá vendo? Vamos checar. Se você está com dúvida na hora de você escrever equações que tem divisão assim, ó, que nem aqui nós colocamos H1 menos H1 menos HA2 dividido por H1 menos H2. Você pode usar essa janelinha aqui, ó, Formatted Equations. E você pode usar essa janelinha aqui, ó, vou clicar, é um F10. E aqui, ó, aparece as equações que você escreveu na forma, a gente chama de formatada, né? Na forma como se fosse escrever na mão, ó. E aqui você consegue ver que a entropia do compressor é igual a quem, ó? No numerador eu tenho H1 menos HA2 dividido por H1 menos H2. Ó. Você consegue enxergar se você escreveu a divisão corretamente. Às vezes você coloca um parênteses, tira um parênteses, coloca um parênteses a mais. Isso pode dar algum erro, e aqui você consegue checar se você escreveu essas equações quando tem divisão, 3 ou 4 parênteses, coisa e tal, para saber se está tudo certo. E agora vamos calcular o H2, né? Resolver lá. Você encontrou o H2 aqui, ó, 283. Perceba que o H2 ele é maior do que o HA2. Isso confirma que a gente fez a coisa correta, né?
na saída de um compressor real, a entalpia ela é mais alta que a entalpia caso fosse um processo isentrópico. E aí falta definir o S2 aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. S2 é igual a entropia do R134A para a pressão P2 e para a entalpia H2. Checar equações, confirmar os valores. Eu tenho H123, perdão, S123. Olha, eu não calculei aqui nem a pressão nem a temperatura T2, ó. Se você quiser calcular, dá para calcular também, ó. Vamos colocar aqui, ó. P1 é igual à pressão do R134A na temperatura T1, título igual a 1. E a temperatura T2, vamos copiar aqui marotamente, com muito cuidado para não errar. Temperatura T2 em função de P2 e H2. Checar se está tudo certinho e tá a resolução. Ó, que bom. A gente tem aqui a temperatura T2 53,33, T3 45, pressão 1,293 e assim por diante. E aí fica faltando quem? Fica faltando o ponto 4. Quem que é o ponto 4, gente? Vamos dar uma olhadinha lá no diagrama. O ponto 4 é a saída da válvula de expansão. Então a válvula, como nós colocamos nas hipóteses, a válvula ela é adiabática, a válvula não produz nem consome potência, não tem variações de energia cinética potencial. No fim, a válvula fica um equipamento isoentálpico. Então, a entalpia, vou escrever aqui, ponto 4. A entalpia no ponto 4 é igual à entalpia no ponto 3. Outra coisa que a gente pode saber também é o seguinte, ó. Pressão no ponto 4 é igual a pressão no ponto 1, porque o evaporador é outro jogador de calor, onde a pressão permanece constante. Então, a gente pode escrever também que P4 é igual a P1. Daí, já tem entalpia, me falta só a entropia. Entropia 4 para a pressão P4 e a entalpia H4. Outro item que é bastante importante, não, ele é comum de ser calculado na saída da válvula de expansão, é calcular o título. Porque quando a gente fazia na mão isso, nas tabelas, a gente tinha que calcular primeiro o título e depois calcular a entropia. Aqui, a gente vai calcular o título apenas como curiosidade. E como curiosidade também, que eu já sei, eu vou calcular a temperatura T4. A temperatura T4 ela deve ser igual à temperatura T1, né? Mudando de fase. Estou mudando de fase e daí fica a temperatura constante quando tem mudança de fase, a pressão constante. Vocês vão me perguntando assim, nossa, por que o professor toda hora ele vem aqui e checa as equações? Ele vai lá, põe um pouquinho de equação, checa a equação de novo. Porque assim, gente, se você colocar, eu tenho todas as equações prontas, eu vou digitar todas e daí eu vou resolver. É muito complicado fazer isso e é muito fácil de você cometer erros aí. Porque se você coloca uma equação diferente, você erra na hora de digitar a equação e coloca uma variável diferente que você não tinha colocado antes, aí para você encontrar o erro fica muito difícil. Então assim, uma sugestão que eu faço, muito pela experiência de bastante tempo trabalhando com esse software, é assim, colocou 3, 4 equações, checa as equações para ver se está tudo ok. Sempre checa se você não está colocando variáveis repetidas de forma diferente. Você põe assim, ó, AT1, na outra você põe ATB1. Você acha que TB1 e T1 é a mesma coisa e o ES está lendo como variáveis diferentes, né? Então, assim, tomar bastante cuidado com isso
para não cometer esses erros. A gente checou as equações, então vamos ver os resultados. Então aqui, ó, veja, vamos separar melhor. A temperatura aqui no ponto 4 é praticamente zero, ó, menos 7,4, 10 a menos exponencial a menos 10, então isso aqui é praticamente zero, ou seja, temperatura 1 igual a temperatura 4. P1 igual a P2, P1 igual a P4, a pressão no evaporador, nível de pressão mínimo. P2 igual a P3, o nível de pressão máximo. Aqui eu tenho as entalpias, repare que a entalpia 3 igual a 4 na válvula. As entropias calculadas, ó, 0,9314 na saída do evaporador, perdão. A entropia aumenta um pouquinho na saída do compressor. A entropia, baixa quando você passa no condensador e ela aumenta um pouquinho quando passa pela válvula. No ponto 4, ó, eu tenho uma mistura de líquido e vapor, porque meu título vale 0,3322. Ok? Vamos ver agora, uma vez que nós calculamos as entalpias, as entropias, tudo direitinho, vamos ver os balanços de entropia os balanços de energia e os balanços de exergia. Primeiro eu vou calcular a vazão máxima necessária, depois a potência consumida no compressor, o COP, a irreversibilidade e depois fazer uma análise paramétrica bem básica para vocês verem como é que funciona. Vamos escrever agora as equações de conservação de energia para cada equipamento. Então, primeiro para o evaporador. O evaporador, ele tem... Cadê o diagrama? Aqui. O evaporador eu tenho entrada no ponto 4, saída no ponto 1 e essa quantidade de calor QL sendo adicionada. Para manter todo mundo na forma de vetor, eu vou chamar de Q1, calor, mais M4 vezes H4 menos M1 vezes H1 igual a zero. Esse Q1 é o nosso QL, que eu defini lá anteriormente, e M4 é igual a M1. Eu já coloquei 3 equações novas. Essas equações aqui, na verdade, essa equação aqui, quando ela é adicionada, ela vai me resultar quem? O valor de M4 e de M1, a vazão máxima que eu vou ter no fluido, no sistema. Porque eu já conheço Q1, né? E eu defini que M4 é igual a M1. E H4 e H1 foram calculadas. Vamos dar uma checadinha. 28 equações e 28 variáveis. Resolvendo. Vamos dar uma olhadinha nos vetores. Então aqui eu tenho o meu calor. Esse calor, o meu QL. Vou colocar a unidade dele em quilowatts. E a massa, vazão máxima, ela é em quilograma por segundo. Então olha aqui, ó, ele calculou para mim a vazão máxima, 7,42426 kg por segundo, que está passando no ponto 1 e também passando no ponto 4. Então, essa primeira equação aqui, ó, ela já me resolve qual é a letra A do meu problema, qual que é a vazão necessária de fluido refrigerante em quilogramas por segundo. A resposta, 7,426 kg por segundo de fluido R134A, para conseguir retirar 1000 kW de calor daquele ponto lá. Vamos fazer o próximo, que é o compressor. O compressor, a entrada eu tenho ponto 1, saída do ponto 2 e um consumo de potência W aqui no compressor. Então, lembrando, o compressor é menos a potência, chamar de W1, mais M1 vezes H1 menos M2 vezes H2 igual a zero. Lembrando que M1 tem que ser igual a M2 para conservação de massa. Duas equações, vamos ver se estão corretas. 30 equações e 30 variáveis. Vamos resolver e ver que, olha aqui, ó, menos 241,6 quilowatts ficou a potência do compressor. Potência negativa, lembrando, porque eu estou consumindo potência, tá? Então, a resposta para o item 2, para o item B, perdão, é a potência consumida pelo compressor. Antes de calcular a letra C e a letra D, vamos primeiro
escrever as equações para os outros dois equipamentos, para o condensador e para a válvula de expansão. Para o condensador eu vou ter o Q2, né, que seria o meu QH, Q2 mais M3 vezes H3 menos M4, opa, perdão, o condensador é M2 na entrada, M2 vezes H2 menos M3 vezes H3 igual a 0 e M2 é igual a M3. Vamos dar uma olhada. Checando as equações. Então, QH menos 1242. Veja que as massas, todo mundo está com a mesma massa, o que faz sentido, né? Porque eu não tenho divisor de massa aqui no fluxo de R74A. E o QH calculado em menos 1242. Veja que o QH está sendo calculado como negativo, porque ele está saindo do condensador. Então, calor perdido fica um valor negativo. Ok? E aí eu consigo calcular também a válvula, por enquanto, não vai ter, a válvula não vai ter conservação de energia, porque nós já consideramos anteriormente no ponto 4 que a válvula ela era isentálpica, né? Aqui vamos calcular também o coeficiente de desempenho, coeficiente de eficácia, coeficiente de desempenho, o nosso COP. Então, COP desse cara aí, vou pegar um valor absoluto, né? COP é produto pelo insumo. O meu produto, perdão, o produto desse sistema é o calor Q1 e o meu insumo é a minha potência consumida W1. Vamos checar a equação formatada primeiro, se eu escrevi corretamente a razão. COP, Q1 sobre Q2 em módulo, né? A gente já fazia lá em termo aplicado. Vou checar as equações se eu não escrevi nada de errado. 33 equações e 33 variáveis. Aí meu COP deu aqui, ó, 4,139. Mais um item calculado. Aí, pessoal, vamos ver o próximo passo, que é determinar as irreversibilidades do sistema. Para calcular as irreversibilidades, a gente vai ter que calcular primeiro as exergias no ponto 1, 2, 3 e 4. Para calcular as exergias, eu vou ter que definir algumas coisas primeiro. Quem que é o TH, o TL e o T0. Então, vou colocar aqui, ó. Vocês verem como o S não é preconceituoso, você pode colocar onde você quiser os dados. Vou colocar aqui, ó. TH igual a 45, TL igual a 5, T0 igual a 25, e faltou colocar o P0, como está enunciado aqui, 101,3. Vamos checar as equações? 37 equações e 37 variáveis. Uma coisa que precisa ser colocada aqui é calcular o H0, que é a entropia do R134 lá, para a temperatura T0 na pressão P0, e a mesma coisa a entropia S0 em função de T0 e P0. Vamos resolver esses caras aqui, ó. 39 equações, 39 variáveis. Vamos acertar as unidades, né? Então, aqui eu tenho H0, que está em kJ por quilograma. Eu tenho P0, que está em kPa. Tenho S0, que está em kJ por quilograma Kelvin. TH, TL e T0 aqui estão calculados em Celsius. E aí eu tenho as informações iniciais para calcular as exergias em cada espaço. Uma coisa importante na hora de calcular as
exergias e depois fazer os balanços de exergia, é que TH, TL e T0 eles têm que estar em Kelvin, né? Não em Celsius. Agora, o problema é que se eu definir essas, como é que eu vou fazer para trabalhar com elas em Celsius e trabalhar com ela em Kelvin com linhas diferentes, né? Porque, por exemplo, aqui no H0, o T0 foi calculado em Celsius, né? Para calcular a entalpia, eu precisei deixar o T0 como 25 graus Celsius. Então, para resolver esse problema, eu vou converter TH para Kelvin, vou chamar uma variável de TH Kelvin e vou usar essa função aqui, ó, convert temp, de converter temperatura, né, de Celsius para Kelvin, a variável TH. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Então vou escrever a variável TH em Kelvin, ou seja, vou converter a temperatura de Celsius para Kelvin a variável TH. TH vale 45. Então eu devo ter que somar mais 273 aqui para calcular esse cara aqui. Vamos ver se está certo primeiro como eu escrevi. Olha, não deu erro. 40 equações, 40 variáveis. E aí ele calculou aqui, ó TH Kelvin, tá vendo? 318,2. Que é esse cara aqui mais 273,2 no caso. Ele deve ter posto 0,2 no 0,15. E essa equação aqui, essa variável TH em Kelvin, ela vai ser calculada em Kelvin. Tá vendo? E aí vamos fazer a mesma coisa para TL e T0. Então vou escrever aqui TL em Kelvin e T0 em Kelvin. Eu vou converter esse cara aqui de TL e esse cara aqui para TO. De TO, perdão. Vamos checar. Ok. Então agora eu tenho TL em Kelvin e T0 em Kelvin. Ó. Não preciso converter mais nada dentro das minhas equações de balanço de conservação de energia. Antes de calcular os balanços de energia, eu preciso calcular a exergia. Então, se você olhar aqui na tabela que eu fiz para as variáveis, naquela janela onde eu tenho os vetores, temperatura, pressão, eu tenho todos os valores de entalpia e entropia calculados para cada ponto, tá vendo? Isso aqui vai facilitar um monte para calcular as exergias. A exergia aqui, no caso, eu vou chamar ela de Psi, Psi1, que seria a mesma notação que a gente usou lá em termo 1. Então, Psi1 seria a exergia física, no ponto 1, que seria H1 menos H0 menos T0 em Kelvin vezes S1 menos S0. Vamos ver se tudo certo para não dar dor de cabeça. 43 equações e 43 variáveis. E aqui, ó, eu tenho a variável Psi. Vou colocar ela aqui perto, ó. 25,83. Essa no ponto 1. Vou calcular as outras para o ponto 2, 3 e 4. Ó. Vou copiar marotamente. Vou colar. Mudar para 2 aqui. 2 aqui. Nunca esqueçam, gente, de deixar tudo proporcionalmente correto. Assim. Então, se é Psi2, entalpia 2, entropia 2. Não vai esquecer só substituir o 3 aqui na entrada e não substituir os outros valores. Você vai ter valores muito estranhos sendo calculados e fatalmente vai te levar a algum erro consequentemente. Aqui, 4. Entalpia em 4. Entropia em 4. Coloquei 3 equações a mais. Nenhuma variável a mais. Ok. Calculando. Aqui, ó, que eu tenho as exergias 1, 2, 3 e 4. Ok? Então vamos calcular as irreversibilidades em cada um dos equipamentos. Aqui eu vou escrever então meus balanços de exergia. Primeiro para o evaporador. O evaporador eu tenho Q1. Aqui eu vou ter que escrever o fator de Carnot. 1 menos T0K
dividido por TLK mais M4 vezes Psi4, ou seja, M4 vezes a energia 4, menos M1 vezes a energia 1, menos a irreversibilidade, que eu vou chamar de I1 para definir o evaporador. Isso aqui tem que ser igual a zero. Primeira coisa, eu vou checar se a maneira como eu escrevi ficou correto o meu fator de Carnot. Então, tem Q 1 menos T0 sobre TL mais M4 Psi4 menos M1 Psi1 menos I1 igual a zero. Vou checar as equações. Não coloquei nenhuma equação diferente do que já tinha. Vou mandar resolver esse cara aqui, ó. A irreversibilidade no evaporador, 19,54. Irreversibilidade positiva, então nosso evaporador está funcionando normalmente. Vamos fazer agora o compressor, o evaporador e depois a válvula de expansão. O compressor seria menos W1 mais M1 vezes Psi1 menos M2 vezes Psi2 menos I2. Esse cara aqui igual a zero. Aplicar as equações, 48 equações, 48 variáveis. E a reversibilidade do compressor, 26,62. Também positiva. Tudo certo. Vamos fazer o do condensador. Vou copiar muito maroto aqui. Então aqui eu tenho condensador. Aqui eu tenho Q2, TH, M2, M3, C3 e F3. Tudo certo? Aqui é 2, que é o QH, TH, 2 e 3. E 3. Checando, 49, 49. Eu tenho aqui 0,9257, a do condensador. Bem baixinho. E finalmente a válvula de expansão, que ela tem basicamente M3 vezes Psi3 menos M4 vezes Psi4 menos a irreversibilidade no ponto 4, igual a zero. 50 equações, 50 variáveis. Válvula 44,58. Aquela que mais produz irreversibilidade. O equipamento mais irreversível de todos eles. Bom, então aqui nós conseguimos calcular também a irreversibilidade gerada em cada equipamento. E para completar o exercício, vamos usar um recurso bastante interessante, que é o uso de tabela paramétrica. Então aqui ele pediu o seguinte, ó, através de uma tabela paramétrica, analisa a influência da variação da temperatura do evaporador no COP, na potência consumida e nas irreversibilidades dos equipamentos. Então, a tabela paramétrica é o quê? Eu vou usar uma tabela para testar diferentes valores de uma, duas ou três variáveis e ver como é que essa variação de valores ela impacta nas outras variáveis que foram calculadas. Vamos mostrar uma para vocês verem, que fica mais fácil para vocês entenderem. Então, eu vou criar uma tabela paramétrica. Vou vir aqui, ó, Tables, New Parametric Table. Então, quando você clicar naquela janelinha, aparece esse quadrinho aqui. Então, eu vou criar a tabela 1 com 10 linhas, tá vendo? E aqui, ó, do lado esquerdo, tem as variáveis disponíveis e quais variáveis você vai querer colocar nessa tabela paramétrica. Então, o que ele pediu primeiro? Ele pediu a variação da temperatura do evaporador. Então, eu vou procurar aqui nessa lista a
tabela, a temperatura do evaporador. Está aqui, ó, T do evaporador. Eu selecionei ela, eu vou adicionar. Então agora eu estou com essa variável aqui na minha tabela paramétrica que eu vou criar. Ele pediu em função do COP, pediu a potência consumida, então é o W1, e as irreversibilidades geradas nos equipamentos. Então é o 1, I1, I2, I3 e I4. Então quando eu selecionei as variáveis que eu quero colocar na tabela, eu vou dar um OK. E olha que vai aparecer aqui, ó. Nossa, gente, faltou colocar as unidades das irreversibilidades aqui, ó. Aqui é reversibilidade, está em quilowatts. Ok, vou botar nas tabelas, a janela para a tabela é essa daqui, ó. Então, ó, eu tenho uma coluna com a temperatura do evaporador, a potência, o COP e as irreversibilidades. Essa aqui é do evaporador, compressor, condensador, e essa aqui é da válvula. Então a tabela, o que ela faz? Ela vai pedir para você vai usar uma variação, um range de valores para você testar os valores. Que caso eu tivesse uma outra faixa de valores para trabalhar com a temperatura do evaporador, como é que isso ficaria? A temperatura do evaporador que eu tenho, ela vale 0 grau. Então eu vou colocar uma tabela que faça... aqui só vou voltar para vocês verem, ó, eu cliquei aqui no quadradinho aqui abaixo da temperatura do evaporador e cliquei com o botão direito, ó, e pedi aqui, ó, Alter Values. E aqui é o seguinte, ó, eu vou entrar com o primeiro valor que eu quero trabalhar. Então eu vou começar com 5 graus Celsius e quero terminar com menos 25 graus Celsius. O que ele vai fazer? Ele vai colocar o primeiro valor aqui como 5, o último valor aqui como menos 25, e vai distribuir entre a linha 2 e a linha 9 uma distribuição linear desses valores. Eu poderia colocar com incremento, com multiplicador, uma distribuição logarítmica, como achar melhor. Mas eu vou criar uma distribuição linear entre o ponto inicial 5 e o ponto final menos 25. Vou dar um OK, ó. Então essa tabela paramétrica ela vai fazer o cálculo na primeira linha com a temperatura do evaporador valendo 5, depois 1,66, menos 1,66, até chegar a menos 25. Cada um desses valores aqui, ó, vamos gerar valores diferentes, né? Para o COP, para o trabalho, para a potência e etc. Ou seja, eu vou conseguir ver a tendência do comportamento do COP, da potência e das irreversibilidades de acordo com a variação da minha temperatura do evaporador. Porém, essa tabela paramétrica, para você resolver ela, ó, então veja, eu montei a tabela, coloquei os valores, coloquei o valor que eu quero entre os valores que eu quero variar na temperatura do evaporador, e aí teoricamente eu chegar aqui, ó, e mandar resolver a tabela. Só que se eu pegar aqui e mandar resolver a tabela, o que ele vai falar? Ó? Ele vai falar que ele foi tentar calcular a condição 1, e ele falou o seguinte, ó, a temperatura do evaporador já está setada anteriormente na janela de equações. Por quê? Porque eu setei aqui, ó, a temperatura do evaporador está atribuída um valor valendo 0 aqui. Quando a tabela tenta resolver, ela não consegue porque ela já tem um valor definido aqui. Então, na hora de você rodar a tabela, você tem que tirar essa equação aqui do conjunto de equações. Você tem que colocar um comentário nela. Você tem que deixar o quê? Um número de equações menor do que o número de variáveis. E aí, quando você for na sua tabela, mandar rodar, mandar aqui, ó, Solve Table, aí ele vem e calcula, para 5 graus Celsius de evaporador, o COP dá isso, a potência dá isso. Veja que a irreversibilidade aqui está dando negativo, quer dizer que não é factível o evaporador funcionar com 5 graus Celsius. E ele vai calculando cada um dos valores, ó. Então, de 5 a 25, ó, o COP ele começa a cair, tá vendo? A potência começa a aumentar, quanto mais baixa for a temperatura. A irreversibilidade do evaporador, ó, veja que para 5 graus eu obtive um valor negativo aqui, ó. Isso quer dizer que não é factível operar
esse sistema com um evaporador com uma temperatura em torno de 5 graus. Tem que ser uma temperatura mais baixa. Aqui eu coloquei 1.6, vai ter menos 1.6. Eu já começo a ter valores positivos em todos os equipamentos. Consegue perceber? E a gente consegue também perceber que, à medida que você está diminuindo a temperatura do evaporador, todas as reversibilidades estão aumentando. Isso aqui você pode fazer ele para qualquer variável que está colocada no seu sistema. Então, essa aqui seria uma tabela paramétrica para o caso do evaporador. O outro item, ele está pedindo para calcular a tabela paramétrica para o condensador. Aqui eu vou fazer uma coisa bem prática. Eu vou duplicar essa tabela e substituir a temperatura do evaporador pela temperatura do condensador. Ó. Então eu vou clicar aqui na tabela, com o botão, aqui no título da tabela, ó, com o botão direito. Vai aparecer essa janelinha aqui, ó, eu vou botar aqui, ó, Duplicate. Então agora eu tenho duas tabelas, a tabela 1 e a tabela 1 Copy. Eu vou clicar com o botão direito nela e vou substituir o nome dela para Table 2, ó. Substituir aqui, ó, Table 2. Vou dar um OK. Só que ainda a tabela 1 está exatamente igual à tabela 2, ó, porque aqui eu também tenho a temperatura do evaporador. Então eu vou substituir a temperatura do evaporador pela temperatura do condensador. Vou clicar com o botão direito e vou pedir para inserir uma coluna do lado esquerdo dessa daqui, ó. Então aqui eu vou inserir uma coluna do lado esquerdo, que é quem? A minha temperatura do condensador. E vou tirar a temperatura do evaporador, ó. Vou remover. Vou aplicar e vou dar OK. E vou fazer a mesma coisa do condensador, ó. O condensador ele está em 45 graus. Antes eu já vou também fazer a mesma coisa que eu fiz por evaporador. Eu vou tirar a temperatura do condensador do rol de equações, de modo que eu consiga rodar a minha tabela. Então o condensador eu vou colocar entre, sei lá, 20 e 60 graus. Eu vou variar essa temperatura do condensador de maneira bem ampla. Vamos mandar rodar. Ó, vamos ver. Olha que coisa interessante, ó. Então, o COP ele vai diminuindo de acordo com o aumento da temperatura do condensador, a potência também. A irreversibilidade do evaporador, ó, ela permanece constante, ela não muda. Faz diferença, então, mexer no condensador e no evaporador. Já no compressor eu tenho um aumento da irreversibilidade, porque a potência aumentou, né? Só que aqui, ó, no 3, que é o condensador, eu não consigo operar o condensador, ó, com temperaturas abaixo de 46 graus. Ó. Eu tenho irreversibilidades negativas. Isso mostra que eu tenho que um limitante para diminuir a temperatura do condensador. Veja que quanto menor a temperatura do condensador, ó, maior estaria o meu COP. Mas, devido à segunda lei, né, eu não consigo diminuir tanto essa temperatura porque eu começo a ter irreversibilidade negativa no meu condensador. Irreversibilidade negativa no condensador vai querer dizer o quê? Está querendo dizer que eu não consigo trocar calor, né? Um ponto que a temperatura cai tanto que ele não consegue mais tirar o calor do meu sistema. Então ele começa a não funcionar. Então essa que seria um exemplo de como trabalhar com as tabelas paramétricas. Quando vocês forem fazer o projeto de vocês, a gente vai pedir o uso bastante das tabelas paramétricas para vocês verem o comportamento de você variar uma ou duas variáveis do ciclo todo em todos os equipamentos, todas as características do ciclo. Né? Espero que vocês tenham entendido bem o conceito, a maneira de trabalhar com os sistemas, né? O uso das variáveis como vetores, né? E não como escalar. Se ficou alguma dúvida, gente, vocês perguntem, por favor, comentem no vídeo, mandem e-mail, perguntem na sala de aula, tá? E é isso. Espero que tenham gostado e um abraço para todo mundo. Até mais.